Sangue. Você está acompanhando ao vivo aqui no Vale Notícias, o jornal Vale Notícias. Apresentação Carlitos Delfino. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, mas principalmente sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, ou seja, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesta madrugada, de ontem para hoje, houve um dos maiores bombardeios da Rússia lá na Ucrânia, onde a Rússia está por pouquinha coisa para tomar aí Mariupol. Para vocês verem a importância Mariupol, aquela região ali da Rússia e também da Ucrânia. Mariupol ela faz divisa, ou seja, ela fica às margens do Rio Negro. O Rio Negro, ali é onde que tem os navios, né, que pega carga, descarrega, ou seja, importa e também faz importação de qualquer tipo de alimento, outras coisas, né, para outros países, e também a Ucrânia também recebe. Então, essa situação só de ontem para hoje, foi mais de 1.268 mísseis e bombas que foram jogadas lá em Mariupol, na Ucrânia. E com isso,
a Rússia está perto, está muito perto de chegar ao seu objetivo. Tomar a Ucrânia. Eu quero aqui colocar mais uma vez a importância de você, eleitor, escolher um governante que tenha competência, um governante que tenha conhecimento. Essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia não precisava estar acontecendo. Por falta de conversa, falta de acordo, falta de conhecimento do presidente da Ucrânia, é que está acontecendo essa guerra. Depois eu vou fazer um texto direitinho e colocar aí no texto para você ver. O que acontece? O Vladimir Putin já tem há vários tempos que eles vêm aí tentando negociar para que a Ucrânia não fizesse parte ali, né, dos países aí, dos países ali do bloco, Estados Unidos e essas coisas mais. E o que acontece? A Ucrânia ficava ali tentando negociar e tal, mas o presidente, aliás, a Rússia, né, ficava ali tentando negociar com a Ucrânia para que ele não fizesse parte ali do bloco da OTAN, que é 28 países. Porque é como é falado lá entre eles, mexeu com um, mexeu com todos. E o objetivo do presidente da Ucrânia era ingressar na OTAN para, posteriormente, invadir a Rússia. Às vezes as pessoas estão pensando, poxa, mas esse presidente da Rússia, por que ele está fazendo isso? Esse é o motivo. Esse é o motivo. Ele viu que o país dele estava correndo aí a possibilidade de ser invadido pelos países da OTAN, ali pela Ucrânia. Então resolveu aí fazer esses bombardeios, né, que você está ouvindo aí. Isso aí foi o que aconteceu essa madrugada. Foi o que aconteceu essa madrugada lá na Ucrânia. Ainda não sabe a quantidade de pessoas que morreu nessa madrugada de ontem para hoje. Eu só sei que o objetivo do Vladimir Putin está aí próximo, muito próximo, para ser alcançado, que é tomar aí aquela região de Mariupol. Como eu já disse, é uma das regiões mais importantes que tem ali, porque ela faz divisa ali com o Mar Negro, e ali os Estados Unidos, a Rússia também já tomou conta do Mar Negro ali. Ali não sai nem entra navio de espécie alguma, de lugar nenhum do mundo. Então, muito cuidado. O que custava esse presidente da Ucrânia falar, não, eu não quero mais, eu não vou entrar na OTAN mais, eu não quero negociar com a OTAN, era só isso. Mas ele foi na conversa do presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos já está meio gagá, já tem mais de 70 anos. O camarada ficava pondo na cabeça ali do presidente da Ucrânia para que ele fizesse parte, né, ali do grupo dos Estados Unidos, e que se acontecesse qualquer coisa, alguma interferência da Rússia, alguma coisa, os Estados Unidos iam ajudar, juntamente com os países ali da OTAN. Mas o que aconteceu? Já tem mais de 50 dias de guerra e até hoje nada. E vocês podem observar, mais de 6 milhões de ucranianos já
já estão refugiados, já saíram ali para a região da Polônia, e até no Brasil, né, já tem refugiado da Ucrânia. E o que acontece? Ali, quando passar essa fase todinha, ou a pessoa vai se entregar para ser um prisioneiro de guerra, principalmente os civis e também os militares que estão na guerra, ou vai morrer, né? Ou vão morrer. Porque é assim que funciona. Agora, numa situação de ser um prisioneiro de guerra, é melhor morrer. Porque é triste, é triste. O prisioneiro de guerra, ele não tem um lugar para ficar, ele fica ali isolado no meio do deserto, sem comida, principalmente ali naquela região que faz muito frio. A maioria morre, né, de frio. Essa é a situação hoje ali entre a Ucrânia e a Rússia. Hoje, o que a gente podemos observar que o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele, além dele ser uma pessoa totalmente incompetente, porque não deveria nunca ter envolvido nessa guerra com a Rússia. Nunca ele deveria ter feito isso. Porque o potencial da Rússia em armamento bélico, tudo, em efetivo, é 10 vezes maiores que a Rússia. Ou seja, como é que você vai bater de frente com a situação dessa? Mas o negócio é que ele foi na cabeça do pessoal lá, né? Daqueles países lá da OTAN. Só que o Vladimir Putin, antes que eles entrassem na guerra, ele fez vários comunicados. Se algum país da Ucrânia interferir aqui, ou se algum país da OTAN interferir aqui na Ucrânia, eu vou usar armas nucleares. E aí, se acontecer uma situação dessa, da Rússia usar armamento nuclear, aí você pode ter certeza que vai acontecer aí a Terceira Guerra Mundial. E pode aí ser o fim da humanidade. A humanidade pode desaparecer a qualquer momento. Porque o armamento que a Rússia tem, os mísseis com ogivas nuclear, tudo teleguiados. Se botar para, vamos supor, vamos dar só um exemplo. Vamos teleguiar um míssil aqui para cair no centro dos Estados Unidos. Vai cair. Porque é tudo computadorizado, teleguiado. E ele tem mais de 6.000 mísseis pronto para isso. Prontinho. É só apertar o botão e os mísseis com ogivas nucleares vai estar aí acionando e causando aí morte de milhões e milhões de pessoas. Então, a importância, mais uma vez eu quero dizer para você, a importância de você colocar para governar o seu país, o seu estado, o seu município, pessoas que tenham conhecimento, pessoas que tenham compromisso. Eu fico observando aquele presidente da Ucrânia, numa situação dessa, a cidade com 400 mil habitantes, não tem mais ninguém, é uma cidade fantasma, não tem um prédio em pé, não tem uma casa em pé, todas derrubadas. E ele querendo guerrear. Por quê? Por que ele está querendo guerrear? Porque não é ele que está lá no fogo cruzado. Ele deve estar em algum lugar aí. Não deve estar lá na Ucrânia também não, porque não é doido, né? Ele deve estar em algum país desses aí da OTAN. E de lá ele fica ali
incentivando o pessoal lá da Ucrânia a ir para a guerra. Vamos lutar até a morte. Vamos lutar, vamos. Vamos, a gente tem que estar junto, ué. Por que eu não falo, vocês vão lutar aí até morrer, todo mundo morrer. Vocês, não vão falar vamos, não, porque vamos, aí eu tenho que estar lá no meio, né? Como ele não está, então ele não pode falar vamos. Para você ver o que é o ser humano. Você acha que ele está lá na Ucrânia? Nunca. Nem ele, nem a família, nem ninguém. E fica incentivando os ucranianos a morrerem. Ir para a guerra, ir para o confronto, para morrer. Porque não tem outra opção a não ser morrer. Ou ser um preso, né, de guerra. Então, essa é a situação hoje ali entre a Rússia e a Ucrânia. Voltando a repetir aqui, repetir de novo, hoje foi quase 2 milhões de bombas, mísseis, tudo foram derramadas ali na região ali de Mariupol. Mariupol é uma cidade importantíssima, uma região muito importante ali da Ucrânia. Por quê? Porque ela pega o Mar Negro, aonde o país importa e exporta, onde entra e sai qualquer tipo de coisa. O presidente da Ucrânia, como eu já disse, está lá, né? De vez em quando ele aparece aí, numa live aí, né? Falando que é pro povo ir pra cima. Criou uma lei lá que de 18 a 60 anos não pode sair do país, vocês têm que ficar lá para morrer. Gente, a importância de um governo de competência, de um governo que sabe conversar, um governo que tem pelo menos diálogo e que não vai em conversas, igual ele foi no papo furado do presidente dos Estados Unidos e também daqueles presidentes ali que fazem parte do grupo da OTAN. O país dele está arrasado. Acabou. Praticamente acabou. Existe algumas coisinhas ali, mas muito pouco. Nunca, dificilmente vai reconstruir a Ucrânia. E se for reconstruir, vai durar no mínimo 20, 30, 40, 50 anos para reconstruir, porque está tudo no chão. Prédio, casas, tudo no chão. Foram todas derrubadas. E os poucos que está faltando vai ser derrubado também, pode ter certeza disso. Muito cuidado. Olha, o presidente da República de qualquer país, ele é o comandante das Forças Armadas. Ele é que comanda as Forças Armadas. Ele tem os seus generais de confiança. Ele tem aquele general que ele fala, ó, vamos pegar a tropa aqui, vamos pegar 100 mil homens, vamos para tal lugar. Aquele general, vamos pegar 200 mil homens, vamos ali para tal lugar. Ele tem na mão as Forças Armadas para usar naquilo que ele achar necessário. Às vezes eu fico pensando aí, né? Aqui no Brasil, principalmente esse pessoal da esquerda, né, os comunistas, falam tanto desse presidente do Bolsonaro, eles não têm nem noção que um presidente da República, a autoridade de um presidente da República que ele tem sobre as Forças Armadas. Sobre as Forças Armadas. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Por quê? Porque um presidente que não sabe governar, um governador que não sabe governar, ele leva uma nação a uma coisa triste igual está acontecendo lá na Ucrânia. Gente, era só falar assim, ó, eu não quero mais, eu não vou entrar mais no grupo da OTAN e pronto, acabou. Vamos ser parceiro.
Chamava a Rússia para ser parceiro, foram parceiros há muito tempo. Mas não, preferiu encarar a Rússia, indo aí na conversa, né, desses presidentes aí, desses países aí da OTAN. E hoje está naquela situação ali. Infelizmente, a população da Ucrânia, aqueles que não vão morrer, vão ser refugiados. E essas pessoas refugiadas, gente, isso aí é só enquanto está durando a guerra. Porque depois eles vão passar fome. Eles vão para esses países aí, por exemplo, só na Polônia tem 3 milhões de refugiados. Você acha que a Polônia vai ter condições de manter aquele povo ali? Nunca. Passou a guerra, saiu da mídia, acabou. Vai passar fome, vai passar necessidade. Às vezes pessoas que tinham seu emprego, né? Às vezes não, certeza. Pessoas que tinham seu emprego bom, pessoas que tinham salários bons, autoridades e tudo, vai simplesmente ficar ali como refugiado. E como refugiado você não tem valor nenhum como refugiado. Porque país nenhum vai deixar de apoiar o seu povo da sua nacionalidade para apoiar uma outra nacionalidade. Você pode ter certeza disso. Essa é a pura realidade. E um outro fato também, que eu venho aqui falando, chamando a atenção, e eu quero que todos os brasileiros fiquem atentos para essa situação. O Brasil é a bola da vez. Entendeu o que eu estou falando? O Brasil é a bola da vez. Mas alguém deve estar perguntando, esse repórter, esse é doido, por que ele está falando isso? Gente, procure se informar. Esses países da OTAN, a França, Estados Unidos, eles falam direto em invadir a Amazônia. Ou seja, eles falam que a Amazônia não é patrimônio do brasileiro, não. A Amazônia é patrimônio do mundo. E quem comanda o mundo? Automaticamente é os Estados Unidos, né? Que tem ali tem aqueles países da OTAN também, a França, né? Aquele Macron lá da França, o presidente Macron, ele chegou a ter algumas desavenças com o Bolsonaro sobre essa questão da Amazonas. Ele acha que ele é o dono da Amazonas, que a França tem parte da Amazônia. Então, muito cuidado. Até porque eu quero dizer para vocês o seguinte, o Brasil não tem material bélico nenhum. Não tem condições de enfrentar nenhum país. País nenhum. O Brasil não tem condições. Não tem efetivo. Não tem efetivo. O efetivo que o Brasil tinha dentro do Figueiredo, hoje ele não tem 20% desse efetivo. O Brasil não tem hoje um caça para vigiar o espaço aéreo. O brasileiro não tem. Não tem um navio de guerra. Não tem nada. Até a Venezuela, se quiser entrar aqui no Brasil, entra e pronto, acabou. Até porque a Venezuela é um país que hoje está todo mundo passando fome lá, mas pelo menos armamento tem muito, porque é mantido pela Rússia. Os armamentos da Venezuela é fornecido pela Rússia. Só para você ter uma noção. Então, muito atento. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos com essa situação. A qualquer hora aí você vai ver aí uma manchete no mundo inteiro. Olha, os Estados Unidos invadiu a Amazônia. Qual o objetivo? Toda guerra tem um objetivo. É conseguir territórios. O Brasil tem um dos territórios mais importantes do mundo, que é a Amazônia. A questão do pulmão, né? Todo mundo fala, a Amazônia é o pulmão verde, é o pulmão do mundo. Se acabar a Amazônia, o mundo acaba. Quem vai respirar? Todo mundo respira o ar da Amazonas. E não só a questão do ar, né? Porque muita mata, muito verde, muita água, não. Minérios. Ali tem minérios ali
que vale 100 vezes mais do que o valor do ouro e nunca foi explorado. E esses países europeus, todos eles sabem disso. Porque eu nunca vi falar na história de nada que países de outros países fossem ali, por exemplo, igual no Amazonas, e montassem uma base ali do exército, alguma coisa, para ficar ali pesquisando ali a nossa terra ali. Mas aqui no Brasil fizeram isso aí, né? O pessoal já sabe o que tem de minério, o que tem isso, o que tem aquilo. Então, o que eu quero dizer para você, brasileiros e brasileiras, o Brasil é a bola da vez. E a qualquer momento, você pode esperar que de uma situação ou outra, esse pessoal vai entrar aqui no Brasil, e se entrar na Amazonas, aí acabou. Acabou. E outra, se tiver uma invasão, isso aí não é eu que estou falando não, é o que manda a Constituição. Vamos supor que tem uma invasão aqui no Brasil. A primeira coisa que o presidente da República tem que fazer é instituir, acabar com o Senado, com a Câmara de Deputados, com o Judiciário, né? Com ministros, acabar com tudo. E ficar só por conta das Forças Armadas, que é para defender o território nacional, para defender o território brasileiro. Essa é a importância de você saber o quanto você precisa saber votar. O Zelensky, lá da Rússia, não tinha experiência, não tem, né? Experiência nenhuma com militarismo, com nada. Ele era simplesmente um comediante. Enquanto Putin foi um agente secreto da KGB durante mais de 20 anos, 30 anos, no tempo ainda da Guerra Fria, da antiga União Soviética. O homem sabe de tudo de guerra. Tanto que teve ameaça de tudo quanto é tipo aí, né, desses países da OTAN. Ele simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada. Simplesmente ignora. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que não adianta esse pessoal ir para cima dele. Primeira coisa que ele fala, se vir aqui para cima de mim, do meu país aqui, eu vou usar armas nucleares. E eles sabem que a Rússia tem arma nuclear que sobra para acabar com a humanidade, assim, dentro de poucos minutos. Então, essa é a situação. E o Brasil fique atento porque esses países da OTAN tá tudo de olho aqui no Brasil. O Brasil é o país mais cobiçado do mundo hoje. Pode ter certeza. Esse povo acabou com tudo que eles tinham. Estados Unidos, França, Inglaterra, esses países da OTAN. O verde desse acabou, não existe mais. Agora quer pegar aqui a Amazônia. Que disse que não, agora a Amazonas é do mundo. É o pulmão do mundo, então tem que ter um país aí, igual os Estados Unidos, para tomar conta. Eu fico aqui pensando. Eu tenho muita experiência de militarismo. Eu servi o exército quando eu tinha 18 anos de idade. Depois ingressei na Polícia Militar, o mesmo regime, né, de militar. É muita coisa também, porque, para você que não sabe, a Polícia Militar, ela é força auxiliar do Exército. Ou seja, se tiver uma guerra, a Polícia Militar vai estar junto com o Exército. Vai ter que estar seu efetivo, né? Seu efetivo da Polícia Militar e também todos os armamentos, como viaturas e tudo mais. Porque é força auxiliar das Forças Armadas. Todas as polícias militares do Brasil é força auxiliar das Forças Armadas.
E eu vou adiantar que, olha, o Brasil hoje não tem nada de material bélico. Tem algumas coisinhas aí, mas é só para fazer exposição. Porque não pode nem comparar, não pode... É um grão de areia no oceano. Se você for mexer, por exemplo, com os Estados Unidos, esses países. Muito atento. Muito atento. Porque um país em ruína é triste. Vamos ali na Venezuela. Dá um pulinho ali na Venezuela para você ver como é que está aquilo ali. Ali quem comanda ali, o presidente da República ali, é comunista. É de esquerda. Argentina do mesmo jeito. Né? E outros países por aí que estão quebrados. A população está vivendo, 80%, 90% da população está passando necessidade, passando fome. Praticamente uma guerra, né? Porque passar fome é a mesma coisa da guerra. Então, é isso aí que a gente tem que ficar atento. Atento. Tem gente que, não, eu vou votar porque tem que votar, sou obrigado. Não, você vai votar, você sabe por quê? Porque você vai defender sua nação. É melhor você defender sua nação no voto do que você depois ter que pegar na metralhadora aí. E o Brasil já tem mais de 20 anos que as Forças Armadas não recrutam ninguém. Recrutam uma meia dúzia, né? Se a gente for comparar na época do regime militar, do Figueiredo, recruta um pouquinho. E hoje a população brasileira não está preparado nem para usar um fuzil, não sabe nem manusear um fuzil. Você ir para a guerra com revólver velho, com pistola velha, isso não vai resolver nada. Você pode ter certeza. Vai para morrer. Vai para morrer. Então, mais uma vez eu vou dizer, de ontem para hoje, nessa madrugada, mais de 2.000 bombas, foram jogadas ali em Mariupol, que é uma cidade, várias cidades ali da região ali, e está praticamente arrasado. Agora daqui um pouquinho a gente vai saber aí quantas pessoas morreram, mas deve ter sido muitas pessoas que perderam a vida ali em Mariupol. E com isso, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, está atingindo aí o seu objetivo. Sem interferência de nenhum país da OTAN. De nenhum país. De nenhum país. Esses países aí fizeram aí esse negócio de... vamos fazer as sanções aí, vamos aplicar algumas sanções na Rússia. Sanções para quê? Eles dependem muito mais da Rússia do que a Rússia depende deles. Aqueles países ali da região ali, da Europa ali, né? Eles dependem de 60% do gás natural da Rússia. E ali é o seguinte, principalmente nesse tempo agora, se você não tiver o gás natural para você aquecer, você morre de frio. Depende do petróleo da Rússia, depende de muita coisa. E essas sanções que aplicaram na Rússia, aplicou no mundo inteiro. Até nós aqui no Brasil, que não tem nada a ver, nós estamos pagando por isso. O petróleo aumentou. Depois que começou a guerra para cá, já aumentou na faixa de R$1 a R$2 por litro de gasolina, de etanol e também de óleo diesel. E muitas outras coisas. O Brasil depende de 60% dos insumos agrícolas que o Brasil usa para fazer a sua plantação. O Brasil usa lá da Rússia. E hoje não tem mais. Quer dizer, se tiver uma reservazinha para até o final do ano e depois acabou. E aí você vai comer o quê? Porque o Brasil hoje
Brasil hoje é o país que vive da agricultura. Não só o Brasil, mas muitos outros países do mundo vivem da agricultura do Brasil, vivem da carne, né, bovina, suína e tudo mais. E sem esses tecidos agrícolas, você pode ter certeza que não vai ter. E aí, muita gente mesmo vai passar fome. No mundo inteiro, no mundo inteiro. Aqueles que não morrerem na guerra, porque pode ir, né, acontecer de ter uma terceira guerra mundial, aqueles que não morrerem na guerra, vai ficar aí. Por causa de quê? De uma ignorância, de falta de uma conversa. Se esse presidente da Ucrânia, se ele não tivesse envolvido nessa guerra com a Rússia, nada disso estaria acontecendo. Nada disso. Era só ele falar, ó, eu não vou entrar nesse grupo da OTAN e pronto, acabou. Mas ele era mal intencionado também, que ele queria entrar nesse grupo da OTAN aí, justamente para posteriormente invadir a Rússia. E o presidente Putin, como é uma pessoa estrategista, que como eu já disse, ele trabalhou na KGB, foi oficial da KGB há muito tempo, serviço de inteligência da Rússia, da antiga União Soviética. Então ele sabe de tudo disso aí. Quando ele viu que o país dele podia ser atacado a qualquer momento, se a Ucrânia entra lá no grupo da OTAN, ele invadiu. Outro fato também, que eu quero levar aqui ao conhecimento dos nossos internautas, é as notícias, né, que saem na televisão. Eu fiquei observando quando, antes da guerra, antes de começar a guerra, antes do dia 24 de fevereiro, a Rússia começou a mandar a tropa lá para a divisa da Ucrânia. Mandou 50 mil homens, depois mandou mais 50, 100, depois mais 50, 150, depois 200. Com armamento, com tudo. Ah, mas o que a Rússia está fazendo aqui com esse monte de gente? Aí o pessoal lá da Rússia, até o próprio presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, fala, não, nós estamos fazendo simplesmente uma manobra militar aqui na região. Gente, e aí quando ele atacou a Rússia, atacou a Ucrânia, aí apareceu um bocado de jornalista do mundo inteiro falando, mas ele mentiu. Ele falou que não ia atacar a Ucrânia e agora está bombardeando a Ucrânia. Não é que mentiu. Não é que mentiu. Isso aí você aprende exaustivamente quando você está servindo as Forças Armadas, o Exército. Chama-se contra-informação. Você não vai passar uma informação para o seu adversário que você vai fazer isso aqui, porque ele vai ter como se defender, não é? Então, quando a Ucrânia viu, já tinha milhares de tanques de guerra dentro do seu país. E aí fazer o quê? Nada. Não tem mais como fazer nada. Mas eu quero te dizer, mais uma vez, o Brasil é a bola da vez. Fiquem atentos. O território, todas as guerras do mundo até hoje foi por territórios. E o Brasil hoje é o território mais cobiçado do mundo, principalmente pelos países da OTAN. Aí fala, mas como é que os Estados Unidos, por exemplo, como é que vai chegar aqui no Brasil? Ué, tem o mar, tem os aviões, muito jeito, né, de chegar aqui no Brasil. Vocês podem observar que todos os países que não tem mar é país pobre. É porque a maior riqueza dos países é o mar. É onde você transporta, onde você faz negócios, né? E o país que não tem o mar, eu estava até olhando aqui qual é os países, agora eu esqueci, mas pode observar, faz um levantamento, são países pobres, porque não tem como importar nem exportar. E o que importa e exporta é muito pouco.
diante de um país que tem o mar. Por isso, essa é a guerra entre o país da Ucrânia e a Rússia. A Rússia quer o Mar Negro, que é para aumentar ali o seu território. E também aquela situação ali também de tomar também o território da Ucrânia. E como eu já disse, o Brasil, não vou cansar de falar para você ficar atento, o Brasil hoje é o país mais cobiçado do mundo por causa da Amazonas. Por causa da Amazonas, por causa aí do Mato Grosso, Pantanal e tudo mais. E se entrar na Amazonas, aí acabou. Aí ninguém dá conta de segurar mais. Até porque nosso exército, nossas forças armadas, não tem nada. Não tem condições, não tem material bélico, não tem efetivo, não tem nada para enfrentar uma guerra. Até mesmo a Venezuela, se chegar, querer aqui invadir o Brasil, invade, porque nós não temos armamento para enfrentar a Venezuela. Esta é a pura realidade. Essa é a pura realidade. Uma guerra, igual está acontecendo aí, ó. Aqui, ó. Isso aí foi a noite toda desse jeito. A noite toda. Isso aí só foi numa região lá da Ucrânia. Entendeu? Foi na região de Mariupol. Isso aqui foi a noite toda. Isso aqui foi a noite toda. Esses bombardeios. Sabe que o Brasil aguenta um bombardeio desse? Não tem um míssil antiaéreo para defender, para fazer alguma coisa, nada. E outra, vamos ficar atentos ao que o Bush está falando, o que o Putin está falando. Se os países da OTAN ajudarem a Ucrânia, ele vai usar ogivas nucleares, vai usar armas nucleares. Olha, a questão da arma nuclear é coisa de louco. Ninguém pode imaginar da gravidade de uma arma nuclear. Ninguém pode imaginar. Né? Você pode observar aquela situação que aconteceu ali em Goiânia, né? O Césio 147, ele era do tamanho de um grão de arroz. Você vê o estrago que ele fez. Até hoje tem gente morrendo aí por causa daquilo. Até hoje. Os policiais militares que na época fizeram ali o serviço de segurança, a guarda ali, por causa daquele Césio, a maioria já morreram. Os que não morreram estão com problema de saúde, câncer e outras coisas mais. Olha, um grão de arroz. Agora você imagina uma ogiva nuclear com milhares de quilos de ogiva nuclear. A humanidade pode estar aí por um triz. E a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento sobre isso aí. E ficar atento também de uma possível invasão desses países europeus aqui no Brasil. Vamos ficar atentos. Quero pedir você, olha, mais uma vez, eu quero dizer aqui para você o seguinte: tiraram meu canal do YouTube do ar por 15 dias. Eu não sei o motivo. Eu não sei o motivo. Mas tiraram. Eu estava com quase 400 mil seguidores no primeiro YouTube. Aí, eles tiraram do ar. Criei outro YouTube, já estava aí com mais de 100 mil seguidores, também tiraram do ar. Me falaram lá que é 15 dias, né? Pode voltar. Então, nós estamos trabalhando apenas com o Facebook. Por enquanto. Né? Até que libere o YouTube para nós. Mas, eu quero agradecer a todos pela audiência, a todos, né, pela audiência. E dizer que é centenas, é milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo inteiro que acompanha aqui o Vale Notícias. Porque aqui, no Vale Notícias, não tem cor, não tem raça, não tem conta bancária, não tem feio nem bonito. Aqui, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós procuramos ir lá no escuro,
pegar aquilo que está lá no escuro e trazer as claras para a sociedade tomar conhecimento. Nós não estamos tendo muito tempo para estar falando de ocorrência aqui na nossa região, porque eu acho que hoje o mundo está focado nessa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Porque é uma situação aí de sobrevivência. É uma situação perigosa. O mundo inteiro está correndo risco de sair do mapa. Nós, né, seres humanos, sair do mapa a qualquer momento. É só um país igual a Rússia que está guerreando a cismar de soltar uma ogiva, né, nuclear. Só para você ter uma noção, as bombas, as ogivas nucleares que a Rússia tem, são 6.000 e tantas, quase 7.000. Pode acabar com o mundo, pode acabar com a humanidade 30 vezes. 30 vezes. Para você ver a gravidade. Agora mas cara, se ele fizer isso, ele vai morrer também. Agora você, qualquer um que tenha um pouquinho de conhecimento, você acha que ele está 20 anos preparando para essa guerra, ele não preparou um lugar para ele ficar? Ele deve ter uma cidade subterrânea, uma cidade do tamanho de Goiânia, subterrânea. Lá dentro deve ter tudo, ar-condicionado, comida, carro, tudo para ele ficar, ele e a família dele. Até que passe, né? Se passar, porque eu acho que é muito difícil uma situação dessa aí passar. Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Às vezes eu fico pensando, poxa, mas o cara vai fazer isso, mesmo se ele for morrer, um exemplo, se ele soltar aí uns ogivas nucleares, aí, umas bombas, supor que ele fosse morrer, né? Você pode observar que na Terceira Guerra Mundial, aquele nazista lá, ele suicidou. Quer dizer, quando ele viu que ele tinha perdido a guerra, ele suicidou. Né? Então, muito atento. Pessoa que tem esse pensamento, que tem essa mentalidade, ele não está preocupado com a vida dele, não. Se ele não está preocupado com a vida dele, ele vai estar preocupado com a sua? Então, muito cuidado. Vamos ficar atentos. E mais uma vez eu quero dizer, o Brasil é a bola da vez. Vamos ficar atentos. O Brasil é a bola da vez. Esses países europeus aí, ó. Tá todo mundo de olho aqui no nosso país, na Amazonas, no Pantanal. Aonde é que tem? Eles acham que a Amazonas é um patrimônio do mundo. O Brasil é um zero à esquerda. Então, muito cuidado. Eu sou o Carlitos Delfino, repórter aqui do Vale Notícias. Quero te convidar para estar comigo novamente às 19 horas, para a gente estar falando mais sobre essa questão da guerra entre a Ucrânia. Na verdade, essa guerra é o mundo inteiro, né, que está envolvido nessa guerra. Porque a inflação, vamos dar um exemplo aqui, coisa que você comprava em poucos dias aí por R$5, hoje é 10, 15, 20. Né? Então vai chegando, vai arrochando. Quer dizer, o mundo está envolvido nessa guerra, independente de que está lá ou não guerreando. Mas indiretamente você está sendo atingido. Com certeza você não foi no supermercado um mês atrás, você comprou lá um mês atrás, você não compra hoje pelo mesmo preço. Por quê? Isso é consequência dessa guerra. É consequência do que está acontecendo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Estou indo embora. Eu sou Carlitos Delfino e volto com você às 19 horas. Até às 19 horas. Se Deus assim nos permitir, né? Porque o Putin lá está falando a toda hora que pode a qualquer momento aí, né?
Soltar aí umas bombas, uns ogivas nucleares aí, nesse mundão aí. E se soltar, acabou. Aí nós vamos ter que conversar lá no céu. Eu não sei se você vai pro céu, né? Porque tem muita gente aqui que não vai pro céu, não. Eu não tô aqui querendo falar que eu vou pro céu, não. Mas tem gente aí que às vezes não vai pro céu, não, né? Fez muito rolo, né? Pegou o dinheiro do alheio, por exemplo, igual políticos, né? Deputado, senador, deputado estadual, federal, que foi eleito para atender os anseios do povo, para dar educação, saúde, estrutura para a população e meter o dinheiro no bolso. Esses capazes que não vai ter jeito de nós encontrar lá no céu, não. Mas eu acho que eu vou, que eu estou tranquilo, não tem pecado. Graças a Deus, eu estou de bem com Deus. Estou indo embora e até às 19 horas. Um abraço a todos.